Duna de Frank Herbert serviu de inspiração para muitas obras da ficção científica, mas adaptar a sua história sempre foi considerado um baita desafio. Ao longo dos anos, muitos tentaram adaptar Duna sem sucesso. Quem conseguiu fazer isso pela primeira vez foi o cineasta em ascensão David Lynch, em um projeto de um tamanho que ele nunca tinha trabalhado antes e uma produção um tanto complicada. Ardor Jacobs, conhecido pela produção do filme Planeta dos Macacos, anunciou em 72 que ele faria uma adaptação do livro de Frank Herbert. Só que infelizmente ele faleceu em 73 e os direitos de produção do filme ficaram livres até o final dos anos 70, quando Dino de Laurentiis decidiu produzir um filme junto com a sua filha Rafaela, que era uma grande fã do trabalho de Herbert. Só que ainda tinha um grande problema: encontrar um diretor. E quando se fala em adaptação de Duna, esse é um baita problema. Antes do Lynch, essa adaptação chegou a ter diversos diretores. Um dos mais notáveis, certamente, é o chileno Alejandro Jodorowsky, que elaborou um projeto um tanto excêntrico, com 12 horas de duração, trilha sonora das bandas Pink Floyd e Magma, e figuras como Salvador Dalí, David Carradine, Orson Welles e Mick Jagger no elenco. Para fechar, o time criativo desse filme ainda teria o lendário artista Jean Moebius Giraud, junto de H.R. Giger e Chris Foss. Apesar de nunca ter sido filmado, esse foi um dos filmes mais influentes da história do cinema e foi o ponto de partida para muitos clássicos, em especial para o filme Alien: O Oitavo Passageiro, já que foi na produção de Duna que o Dan O'Bannon, que é o roteirista de Alien, conheceu boa parte do time criativo que trabalharia com ele depois, incluindo o criador do Alien, que é o suíço Giger. Duna de Jodorowsky chegou a ficar em pré-produção durante 3 anos. Só que além de ter exigido muito orçamento, a sua duração foi considerada um exagero para uma produção de Hollywood. O projeto seguiu por muitos anos sem ter um diretor fixo, até que em 1980 os De Laurentiis conheceram um cara chamado David Lynch, que estava nos holofotes de Hollywood depois de ter lançado o drama histórico O Homem-Elefante. Return for the climactic clash between the forces of good and evil. Return to a galaxy far, far away. Return of the Jedi. O segundo filme do diretor fez tanto sucesso que muitos cineastas de Hollywood começaram a procurar por ele. Até mesmo o George Lucas, atrás de um diretor para o terceiro Star Wars, foi atrás do David Lynch. Só que o diretor não gostava muito da ficção científica quando ela não estava misturada com outros gêneros. Então ele decidiu recusar Star Wars e dirigir Duna, que era uma história que ele desconhecia totalmente. Só que ao ler a obra e começar a conhecer mais desse universo, ele ficou tão imerso que escreveu diversos roteiros para o filme, todos eles com consultoria do próprio Frank Herbert. O ator Kyle MacLachlan é muito conhecido pela sua parceria com o diretor David Lynch, estrelando no clássico Veludo Azul e depois sendo eternizado como o agente Dale Cooper na série Twin Peaks. Follow me, Gordon. E a primeira vez que eles trabalharam juntos foi em Duna. Inclusive, esse foi o primeiro filme do ator. Na hora de escolher quem faria o Paul Atreides, eles queriam um ator jovem e desconhecido, que teria uma presença de ar misterioso no filme. O MacLachlan, na época com 25 anos, estava atuando no Oregon Shakespeare Festival, tinha acabado de terminar a sua formação de ator, quando foi visto pela diretora de elenco e convidado para estrelar em Duna.
Fã do livro desde novo, o ator não hesitou em aceitar esse papel. As filmagens de Duna aconteceram no Novo México e tiveram 75 sets e centenas de trajes para levar o universo fantástico de Frank Herbert para o cinema. Para fazer os efeitos visuais foi usada uma tela azul de 10 metros de altura e 33 de largura, considerada na época a maior do mundo. As cenas do deserto foram filmadas no deserto de Samalayuca, onde 200 trabalhadores passaram 2 meses removendo todas as rochas e plantas da região onde aconteceriam as gravações, para que o cenário de Arrakis ficasse perfeito. E um dos visuais mais marcantes do filme certamente é o do Barão Vladimir Harkonnen. Para fazer esse personagem tão excêntrico, o ator Kenneth Macmillan teve que usar uma roupa que pesava mais de 100 quilos e era extremamente quente, tanto que para não acabar desidratando o ator, os artistas fizeram uma outra versão da roupa com tubos de água gelada passando no seu interior. Já o navegador da guilda era um animatrônico de 4,5 metros com 40 pontos de movimento. Ele foi um trabalho do grande artista Carlo Rambaldi, o criador do ET do filme do Spielberg e um dos artistas que trabalhou com o Giger na criação do Alien. Um dos maiores desafios de adaptar Duna, com certeza, é a sua história, que é cheia de detalhes importantes. Com os cortes, a versão final do David Lynch tinha ficado com aproximadamente 3 horas. Só que o produtor acreditava que para fazer sucesso no cinema, o filme não podia passar muito de 2 horas. Então o De Laurentiis foi lá, fez uns cortes, mudou cenas e até incluiu algumas coisas. Entre elas, a abertura onde a princesa Irulan aparece apresentando a história. The most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. O David Lynch ficou tão chateado com a versão final do filme que quando ele foi lançado para a TV, ele pediu para trocarem o seu nome para Alan Smith, que é um pseudônimo usado pelos diretores que se sentem prejudicados pela perda do controle criativo e querem renegar um filme. Mas esse foi um desentendimento totalmente profissional. A relação deles foi tão boa durante a produção do Duna que foi o grupo De Laurentiis que produziu o trabalho posterior do David Lynch, o filme Veludo Azul, que é considerado um dos seus maiores sucessos até hoje. Quando o Duna do David Lynch foi produzido, o Frank Herbert já estava escrevendo o 5º e 6º livros da série. E a ideia era que, caso o filme fizesse sucesso, eles produzissem mais 4 sequências. Só que, por fim, o filme foi super mal, nem se pagou e qualquer ideia de sequência foi descartada. Na época, ele foi muito criticado por ser incompreensível para quem não tinha lido os livros, tanto que alguns cinemas até distribuíram uns glossários explicando os termos do filme para o público. Mas ainda assim ele foi considerado confuso demais. Mas sabe quem gostou desse filme? O próprio Frank Herbert. Em uma entrevista, o autor comentou que ficou bastante satisfeito com a adaptação, principalmente na parte visual. Essas foram algumas curiosidades sobre o filme Duna de David Lynch. Um filme que teve os seus problemas, mas que também tem a sua importância. E se você gosta de ficção científica e quer saber muito mais sobre esses universos, não deixe de se inscrever aqui no Central Pandora para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada a todos que assistiram, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.